sem questionamento nenhum, uma empresa pública prestadora de serviço à nossa população. Eu passo a palavra agora, portanto, ao Jailson Mário dos Santos Pereira, presidente da Associação dos Analistas de Correios do Brasil. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa na presença do presidente, o excelentíssimo deputado federal Leonardo Monteiro, de sua vice-presidente, a excelentíssima deputada federal Érica Cocai, os deputados e senadores que nos têm apoiado, e aqui quero pontuar o deputado Glauber, também o Vicentinho, Maria do Rosário, e todos esses que têm estado conosco na defesa dos Correios. Cumprimento também o ilustre presidente dos Correios, o general Juarez, a quem agradeço a presença, assim como os senhores diretores da empresa que estão aqui presentes e todos os nossos colegas, os carteiros, os dirigentes sindicais. Quando nós falamos de Correios, nós precisamos lembrar de nosso país, do Brasil, porque os Correios, eles são, sim, componente da história do nosso povo e agente de construção e integração nacional. Com muita felicidade, o presidente dos Correios hoje apresentou aqui todos os números que demonstram claramente que esta empresa, ela é agente alavancador de desenvolvimento regional nos rincões deste país. Nós vivemos em um Brasil, em um país cuja desigualdade social é extrema, e isso precisa ser considerado nas estratégias governamentais, nas políticas de governo. Por que então privatizar os Correios? Por que então privatizar a Petrobras? Por que então privatizar a Caixa Econômica Federal? Ora, nós bem sabemos que o mote utilizado para as privatizações tem sido a necessidade de amortizar a dívida pública, que já beira a ordem dos 5 trilhões de reais. Contudo, essa estratégia é falha. Por quê? Porque nós sabemos que esta dívida, ela aumenta segundo uma lógica de juros que está alavancando a cada ano pelo menos 1 trilhão de reais nesta dívida. Portanto, se você privatizar todo o patrimônio federal, o máximo que você vai alcançar é da ordem de 1,5 trilhão de reais, que não paga nem sequer 40% da dívida pública. No entanto, ao mesmo tempo, quando você fala em privatizar as estatais, e aqui friso os Correios em particular, nós temos que lembrar que ocorrerá um agente em cascata, cíclico, que é a quebradeira do sistema econômico brasileiro. Por quê? Porque os Correios, por exemplo, eles sustentam a economia do país quando na sua cadeia produtiva estão atrelados ali empresários, micro e médio empresários, que utilizam os serviços postais para fazer negócios. E quando você quebra esta cadeia, e é uma cadeia logística delicada, você irá levar à bancarrota milhares de empresários. Ao mesmo tempo, falou-se aqui dos serviços públicos. Sim, os serviços são sociais. Eles não estão focando a questão do lucro. Portanto, lembrem-se disso. Quando a empresa é privatizada, além de que haverá a superconcentração de riqueza na mão de poucos grupos econômicos. Aqueles empresários que estão ao redor, que eram favorecidos pelas políticas públicas, eles quebram. Aquela população mais pobre, que era favorecida pelas políticas públicas, passará a sofrer. O Estado brasileiro terá que arcar, no caso dos Correios, com um investimento de pelo menos 8 bilhões de reais por ano para pagar aqueles municípios aonde não há retorno econômico. Nós precisamos lembrar que nós somos uma sociedade, e a sociedade, ela interage em conjunto para o crescimento da nação. Quando nós quebramos este elo, quando nós esquecemos desses parâmetros, ela entra em caos, e aí você tem diversos países no mundo que são exemplo, e que tem que voltar atrás em suas políticas públicas e reconhecer esse erro. Portanto, quero fazer um alerta ao Parlamento, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados. Sensibilizem, lutem
contra esta lógica, que tão somente é uma lógica capitalista, ou vamos dizer assim, ideológica, neoliberal, de privatização das empresas estatais. Porque num país como o Brasil, de desigualdades extremas, as empresas estatais são agentes de fomentação de negócios, de geração de riqueza e crescimento social. Mesmo países como os Estados Unidos, que são utilizados como exemplo de potência econômica, eles mantêm suas estatais estratégicas, a exemplo dos Correios norte-americanos. Porque os Correios, eles não são apenas uma empresa estratégica do ponto de vista econômico, mas inclusive militar e logístico. Nenhuma nação pode abrir mão da sua identidade cultural, da sua soberania nacional e da sua capacidade de gerar economia. E para finalizar, eu quero aqui chamar a população brasileira para defender o seu patrimônio, sejam os Correios, seja a Petrobras, seja a Caixa Econômica Federal, seja o Banco do Brasil. Também alertar aos prefeitos, porque a quebradeira econômica, ela será sentida sim nas prefeituras, nos municípios, em particular nos lugares mais pobres, no Nordeste e no Norte do Brasil. Também lembrar aos empresários, principalmente aos pequenos e aos médios empresários, de que, uma vez que é inviabilizada uma empresa de logística do seu país, os preços tenderão a duplicar ou a triplicar. Com isso, a pujança do comércio eletrônico, por exemplo, que hoje movimenta mais de 49 bilhões de reais, será quebrada, será falida. Um país que já tem 14 milhões de desempregados e que precisa gerar PIB, precisa gerar economia para amortizar sua dívida pública, precisa sim manter as suas empresas, e não somente isso, precisa investir nas suas empresas estatais para que elas gerem dividendos. Precisamos terminar com as falácias de que as empresas públicas, elas precisam do Estado. Pelo contrário, são elas geradores de riqueza e de dividendos para a União. Isso precisa ser esclarecido claramente à população. Muito obrigado e vamos à luta, porque não terminamos aqui, é apenas o começo. Vamos sensibilizar o governo federal, a presidência da República. E para finalizar, eu faço este apelo ao presidente da República, ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, ouça com atenção, cuide do povo pobre, cuide do povo humilde, cuide do seu patrimônio nacional, porque o governo um dia vai passar e o legado é o que fica para a história do país. Este povo já é sofrido, este povo já foi vilipendiado, este povo já foi humilhado demais. Vamos cuidar do nosso povo, e não estou falando aqui de viés ideológico, qualquer que seja ele, mas é a pura e simples necessidade de continuarmos como povo e como nação. Muito obrigado. Agradecer o Jailson. Eu quero registrar também presente